Olá, eu sou Cíntia Ribeiro Carneiro, da equipe Cognitivamente, e nós estamos aqui para a nossa segunda aula da semana AlphaTop, Alfabetização e Neurociência. Se você ainda não assistiu a aula 1, corre lá no link e assiste a aula 1 antes de assistir essa aula aqui, tá bom? Nós estamos propondo para vocês um raciocínio lógico sobre como acontece o processo de alfabetização e como as contribuições das neurociências vêm somente para enriquecer o nosso conhecimento. E na aula anterior, nós vimos os princípios básicos para o cérebro aprender a ler e a escrever. E hoje nós vamos conhecer os pré-requisitos, a base para uma alfabetização eficiente. Através de muitos estudos científicos, tem sido possível traçar as habilidades que são consideradas essenciais para que o processo de alfabetização realmente aconteça de maneira eficiente e funcional. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre algumas delas. A linguagem oral é a base para a alfabetização. Os pré-requisitos que nós vamos falar são componentes da linguagem oral. O primeiro deles é o vocabulário. É um conjunto de palavras que a criança conhece, tanto para se expressar quanto para compreender, quando alguém fala com ela. Nós temos também a consciência fonológica, que é um tema que vem sendo muito discutido, que é uma habilidade de manipular os sons da fala. Quando estes sons eles deixam de serem praticamente inconscientes e nós conseguimos voltar a atenção para esses sons que antes eram até despercebidos, nós temos então o desenvolvimento da chamada consciência fonológica. Para o trabalho com a consciência fonológica, ele pode ser dividido em duas habilidades. Habilidades suprafonêmicas, que são as habilidades mais fáceis de serem desenvolvidas e que muitas vezes nós nem precisamos de um ensino formal para que elas sejam desenvolvidas. Como, por exemplo, a consciência de palavras, consciência de sílabas, aliterações, que são palavras que começam com o mesmo som, rimas, que são palavras que terminam com o mesmo som. E nós temos também as habilidades fonêmicas. Estas sim são habilidades mais difíceis de serem desenvolvidas e por isso elas precisam de um ensino formal. É a consciência fonêmica que envolve a habilidade de perceber o menor som possível de uma fala. Por isso, também, normalmente, é a última a ser desenvolvida. Bom, nós temos também a nomeação automática rápida, que é uma habilidade de nomear verbalmente objetos, figuras, números, letras, de maneira ágil, de maneira mais rápida. Esta habilidade vem sendo atualmente constantemente correlacionada com o desenvolvimento principalmente da leitura. Bom, existe também um outro pré-requisito muito importante para que a alfabetização aconteça de maneira eficiente, que é a chamada memória fonológica, que é a capacidade de reter e de recuperar informações fonológicas, ou seja, recuperar informações de sons. Vamos imaginar uma casa. Para que possa subir estruturas mais fortes como paredes e o teto, antes é preciso a gente construir uma base muito firme e uma base resistente. Mesma coisa para a alfabetização. Para adquirirmos habilidades mais complexas como a leitura e a escrita, é preciso desenvolver habilidades de base, que são estas habilidades faladas anteriormente, chamadas pré-requisitos para a alfabetização. Essas habilidades, essas que a gente falou aqui, são algumas das habilidades que vão construir a base para a criança receber um ensino mais complexo lá na frente, como a leitura e a escrita. Além de todas essas habilidades, é importante a gente ressaltar sobre algumas que são essenciais também para a leitura e para a escrita. Uma tem a ver com o tempo de atenção, de motivação e de interesse da criança na aprendizagem. E a outra tem a ver com o conhecimento do alfabeto, tanto suas letras como os seus sons.
Então agora eu vou deixar 2 dicas importantes para vocês. A primeira dica: quando começar a estimular essas habilidades? Na educação infantil, crianças de 4 e 5 anos já têm condições de serem preparadas para a alfabetização, que vai acontecer com 6 anos de idade. De maneira lúdica, a ressaltar e a respeitar as fases de desenvolvimento e as condições neurológicas daquela criança. Ou seja, o tempo de atenção de uma criança de 4 anos não é o mesmo tempo de atenção do que uma criança de 5 anos, por exemplo. A coordenação motora de uma criança de 4 anos não é a mesma do que a coordenação motora de uma criança de 6 anos, por exemplo. A coordenação visual também, entre outros aspectos. A segunda dica: você, pai, profissional ou professor, educador, está trabalhando com crianças menores de 4 e 5 anos ou de 6 e 7 anos? Estimule os pré-requisitos. Está trabalhando com crianças com 7, 8 anos em diante ou adolescentes com dificuldade na alfabetização? Avalie e estimule os pré-requisitos. Falando de alfabetização, comece pelos pré-requisitos, que é a base para a alfabetização eficiente. O que você aprendeu de novo na nossa aula de hoje? Deixe comentários para a gente, participe pelos nossos canais de comunicação. Não esqueçam que amanhã nós vamos ter outra aula, nossa aula 3, e ainda temos a nossa aula 4, e ainda na sexta-feira nós teremos a nossa aula ao vivo, onde eu vou responder as dúvidas de vocês. Aguardo ansiosamente. Um abraço, obrigada!